É impossível falar sobre a história da aviação sem mencionar o Brasil e suas importantes contribuições. O país de Santos Dumont também teve diversas companhias aéreas que marcaram seu nome na história, mas por vários motivos, muitas já não estão mais em operação. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas companhias brasileiras que tiveram seu momento de ouro, mas que acabaram precisando fechar as portas. Transbrasil. A Transbrasil atuava como uma das principais companhias do país. Fundada em 1955, as raízes da Transbrasil estão em outra empresa conhecida em todo o território nacional, a Sadia. Omar Fontana, filho de Atílio Fontana, empresário por trás do Grupo Sadia, foi quem teve a ideia de alugar um bimotor Douglas DC-3 para realizar transportes de carne entre os estados de Santa Catarina e São Paulo, ainda na década de 50. Alguns anos mais tarde, surgiu a Sadia Transportes Aéreos, que mesclava voos comerciais e de carga, principalmente em cidades catarinenses e paulistas. Foi só na década de 70 que a companhia passou por uma transformação e começou a ser chamada de Transbrasil. Com o tempo, a operação da companhia foi crescendo cada vez mais, mas as coisas pararam de dar certo em meados da década de 80. Entre 1980 e 2000, a companhia enfrentou dificuldades, mas sempre conseguindo sobreviver de alguma forma, mantendo o emprego dos vários funcionários que faziam parte do quadro da companhia. Infelizmente, com o falecimento de Omar Fontana em 8 de dezembro de 2000, foi impossível conter a crise financeira da Transbrasil, que em determinado momento não conseguia crédito nem mesmo para comprar combustível para as aeronaves. Em 3 de dezembro de 2001, a companhia fechou as portas de forma definitiva, deixando para trás todo um legado para a aviação brasileira. VASP. Fundada em 1933, os primeiros passos da VASP no ramo da aviação estavam longe do patamar pela qual ela ficou conhecida anos mais tarde. No começo, a companhia oferecia voos entre São Paulo e algumas cidades do interior, como São José do Rio Preto, São Carlos, Uberaba e Ribeirão Preto. As rotas representavam uma opção muito interessante para quem precisava se deslocar rapidamente dentro do estado naquela época. Mas é claro que as passagens aéreas, que ainda são muito caras até nos dias de hoje, estavam ainda mais longe da população em geral naquele momento. Anos de sucesso fizeram com que a VASP ganhasse a confiança do público, ampliando cada vez mais a sua atuação dentro do país. Em algumas décadas, a companhia atuava em quase todo o território nacional, se transformando em uma das principais companhias aéreas do Brasil. Os problemas, no entanto, surgiram na década de 90, a partir da privatização da empresa. Com sérias dificuldades para se manter adaptada às mudanças do setor aéreo, a VASP começou a entrar em um declínio cada vez maior. No começo dos anos 2000, a companhia pediu recuperação judicial e não demorou muito para encerrar de forma definitiva suas operações, em 2008. Para muitos, a falência da VASP é um exemplo claro do que pode acontecer dentro do ramo da aviação quando os gestores tomam decisões equivocadas e não conseguem se atualizar. Itapemirim. A Itapemirim Transportes Aéreos, também conhecida como ITA, foi uma espécie de desdobramento do grupo Itapemirim, que é considerado por muitos como a maior empresa do ramo de transportes rodoviários no Brasil. Fundado em 1953, o grupo decidiu começar a explorar o ramo da aviação ainda na década de 90, quando criou a Itapemirim Cargo. A nova empresa tinha como objetivo oferecer soluções de transporte de carga e voos fretados a um preço competitivo dentro do mercado nacional. E podemos dizer que a ideia foi um sucesso. A empresa chegou a ter 4 Boeings 727, que receberam modificações para atuar como cargueiros. Durante quase uma década, a companhia tentava sobreviver, enquanto várias outras empresas aéreas brasileiras enfrentavam dificuldades. Mas assim como suas concorrentes, acabou fechando as portas
no começo dos anos 2000, quando perdeu a licença para operar. Em 20 de maio de 2021, a nova empresa do Grupo Itapemirim, batizada de ITA, conseguiu a aprovação da ANAC para realizar o serviço de transporte aéreo comercial. Mas os planos não duraram por muito tempo. Em meio a um escândalo envolvendo o proprietário do Grupo Itapemirim, ainda no ano de 2021, a ITA suspendeu todas as suas operações em dezembro daquele ano, com a intenção de voltar a voar no ano seguinte. Infelizmente, uma série de novos escândalos e crises fez com que a companhia tivesse sua falência decretada em 11 de julho de 2023, entrando para o rol das companhias aéreas brasileiras que perderam o direito de operar. Varig. Fundada pelo alemão Otto Ernst Mayr em 1927, a aviação aérea rio-grandense, mais conhecida como Varig, nasceu em Porto Alegre para se transformar em uma das principais companhias aéreas brasileiras. Seu primeiro voo foi uma rota doméstica entre Porto Alegre e Rio Grande. A primeira aeronave da Varig foi um belíssimo exemplar Dornier, um hidroavião de origens germânicas que teve bastante popularidade nas primeiras décadas da aviação, deixando de operar em 1950. O rumo da companhia começou a mudar quando, em 1942, a Varig realizou seu primeiro voo internacional, ligando Porto Alegre a Montevidéu, no Uruguai. A Varig foi responsável por desenvolver grande parte da região onde hoje fica o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E durante quase 80 anos, esteve na primeira prateleira da aviação do nosso país. A história mudou no começo dos anos 90. Assim como aconteceu com a VASP, as mudanças no mercado da aviação comercial fizeram com que a companhia entrasse numa crise sem fim, até que a eterna e querida Varig encerrasse suas atividades em 2006. Webjet. Fundada em 2005, a Webjet surgiu no Brasil com a ideia de se tornar a principal companhia aérea de baixo custo, utilizando para isso uma abordagem supostamente mais moderna e com foco em operações eficientes. A companhia trouxe para o nosso país a ideia de vender passagens aéreas apenas pela internet, algo que ainda era bastante inovador por aqui, e logo passou a ser vista como uma ameaça para as empresas que monopolizavam o mercado, sobretudo Gol, TAM e até a Varig, que estava dando seus últimos suspiros antes da falência. Não demorou muito para que a Webjet fosse considerada uma das empresas que mais cresciam dentro do ramo, sobretudo após a queda da Varig. A empresa foi comprada pela Gol em 8 de julho de 2011 por mais de 90 milhões de reais. Mas, como muitos já imaginavam que iria acontecer, a ideia da Gol não era dar continuidade aos serviços da concorrente, e sim absorvê-la. Por isso, em 23 de novembro de 2012, foi anunciado o fim da Webjet com a demissão de mais de 800 funcionários, muitos dos quais ainda brigam na justiça para receber indenizações. Um fato realmente curioso e interessante é que nos 7 anos em que esteve operando, a Webjet não registrou nenhum acidente envolvendo suas aeronaves. Avianca Brasil. A história da Avianca no Brasil começa ainda em 1998, quando surgiu como uma subsidiária da Avianca, que já tinha bastante popularidade na América Latina. Chamou a atenção desde o início por conta da pintura das suas aeronaves, que eram bem mais coloridas que o convencional, utilizando cores chamativas e variadas. Experimentando um crescimento notável durante os anos 2000, enquanto várias outras companhias perdiam faturamento, a Avianca ampliou sua frota e se tornou a segunda companhia brasileira a operar um Airbus A320 com sharklets, uma espécie de modificação nas asas para melhorar a eficiência aerodinâmica da aeronave. O investimento pesado em marketing e uma série de boas decisões fizeram com que a empresa crescesse de forma exponencial, mas as coisas começaram a dar errado em 2014. Com o aumento da concorrência,
bem como as dificuldades impostas pela recessão, a companhia deixou de ter a mesma rentabilidade e acumulou muitas dívidas. Depois de anos buscando uma recuperação, a Justiça decretou a falência da companhia em 14 de julho de 2020. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixe nos comentários "Eu quero", para sabermos se você tem real interesse. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto a história completa da Varig. Clica nele que nos vemos lá em poucos segundos.